Graça e paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero trazer uma breve reflexão para a nossa vida, nossa comunhão com o Pai. Hoje estarei trazendo a história da mulher samaritana, que se encontra no livro de João, início, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, tá? Os versículos que eu acho que são versículos chaves para a nossa meditação. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que chama o Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Versículo 28. Deixou, pois, ali o cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e ficaram e foram ter com ele. Amém? Até aqui. Irmãos, é uma breve meditação, né? Essa mulher, ela, além de ser uma samaritana rejeitada pelos judeus, ela era rejeitada pelo seu próprio povo. Ela buscava água num horário incomum para não estar junto com as outras mulheres por causa da discriminação. Ela não tinha uma vida regular, familiar, né? Jesus falou: vai e chama teu marido. E ela falou: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque já tivesse 5 e esse que está agora contigo não é o teu marido. Ou seja, era uma pessoa, né, que tinha uma vida irregular, né? Ela não tinha um marido próprio dela, era marido de outra família, de outra pessoa que convivia com ela. E ela vivia essa vida, né? E ela sofria discriminação. Então era uma mulher atribulada de espírito, rejeitada pela sua própria sociedade, né? E ela buscava ir até o poço numa hora em que as mulheres não estivessem ali para repudiá-la. E nesse momento, quando Jesus parou no poço, que estava cansado da caminhada, Jesus, ele sabia que tinha um propósito de passar ali naquela cidade, uma cidade que era rejeitada pelos judeus, mas que ele precisaria fazer uma grande obra na vida daquela mulher, que era atribulada de espírito, não era uma pessoa feliz, porque ela não estava com o seu próprio marido, provavelmente era um relacionamento incomum, né? Uma pessoa que
que estava ali com ela, mas não era marido dela. E ela falou acertadamente: não tenho marido. E Jesus disse: falaste bem, né? Então, o teor da nossa meditação, irmãos, é que Jesus precisava fazer uma obra na vida daquela mulher e também uma obra naquela cidade, né? Muitas vezes nós somos rejeitados, né? E Jesus, ele parou ali e ele não perdeu a oportunidade. Ele começou o diálogo, disse: mulher, tira a água, porque estou com sede. A mulher disse: eu sendo samaritana, tu judeu, e pede água para mim? Jesus entra naquele diálogo ali para confrontar a mulher e revela os segredos que só ela sabia, né? Então, vejamos que aquela mulher, ela fica maravilhada com a revelação que Jesus fala, e ela ainda não tinha entendido no começo da conversa, dizendo: olha, se tu soubesse quem tá te pedindo água, tu pediria e eu te daria água viva, né? Ela falou: não, Senhor, tira essa água para mim, para que eu não precise mais vir aqui tirar água do poço e eu não tenha mais sede. Aí Jesus, né, inicia aquele diálogo todo. Aí fala: vai lá e chama teu marido. E ela responde que não tem. Então, Jesus, ele trata deste relacionamento que ela vivia em comum, trata, né, a alma daquela pessoa que vivia atribulada, né? E com certeza, quando ela volta à cidade e diz que encontrou o profeta, que encontrou o Messias, aquilo que as Escrituras haviam falado, que o próprio Senhor se revelou a ela, que eu sou o que te diz, então aquelas pessoas daquela cidade todas vieram para ter com Jesus. E se você for seguir o texto bíblico, vai ver que Jesus ficou ali alguns dias naquela cidade ali. Com certeza aquela mulher foi visitada pelo Senhor, teve uma vida transformada, né? Aquele relacionamento em comum, né? Se a gente for analisar a luz, né, desse trecho bíblico aqui, com certeza ela teve uma vida transformada, né? E procurou viver uma vida santa, agradável diante de Deus. Então, quer dizer, não adianta nada vivermos de maneira errada, escondido dos olhos de outras pessoas, sabendo que Deus conhece todas as coisas, conhece cada um de nós. Então, precisamos nos aproximar de Jesus para que as nossas obras, aquilo que não praticamos de bom, possamos ter, né, uma mudança interior que vem de dentro para fora. Ou seja, Jesus trabalhou no coração daquela mulher que era desesperançosa, discriminada. Ela teve uma vida modificada, teve teve uma experiência com Jesus, de ter uma vida totalmente transformada. Então, precisamos nos aproximar de Jesus para termos uma vida transformada. Precisamos nos aproximar de Jesus para que possamos compartilhar, né? Ter uma vida mudada através da palavra. Outra reflexão que eu trago também é um pouquinho distante desse texto, que fala ali de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, depois eu convido os irmãos a ler, sobre aquela menina, né, que vivia na casa de Naamã, vivia como escrava na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. E Naamã, aquele general de guerra, né, do exército da Síria, tinha um grande problema, né? E esse problema era a lepra. Aquele homem, embora sendo totalmente respeitado pelo seu exército, respeitado pelo rei, gozando de uma posição privilegiada, era um homem leproso. E a menina, se compadecendo do seu senhor, né, disse que se ele visitasse o profeta Eliseu, né, ele poderia ser curado da sua lepra. Ou seja, aquela menina escrava, não encontramos o nome dela nos registros da Bíblia. Assim também como no registro do episódio da mulher de Samaria, nós não temos o nome dela. São pessoas anônimas, mas são pessoas anônimas que Deus visitou. Aquela menina era uma menina que
estava separada da sua família. Nós não temos um relato do que aconteceu com a família, se a família morreu ou se ela foi apenas tirada da família para viver como escrava na Síria. Mas o relato é, aquela menina tinha uma fé genuína no Senhor, tinha uma fé genuína em Deus, ela não se esqueceu de Deus, era uma menina que tinha um excelente coração, se compadeceu do sofrimento do seu senhor, que era o general da Síria, Naamã. Ela se compadeceu do sofrimento daquela família, se compadeceu do sofrimento daquele homem, porque naquele período quem tinha lepra era afastado completamente da família, né? Vivia numa comunidade só de leprosos. Aquela menina se compadeceu daquele homem, se compadeceu daquela família, né? Se colocou no lugar do sofrimento e ofereceu uma alternativa. Visita o meu povo, lá você vai encontrar o profeta Eliseu e ele vai te curar. E nós sabemos que no final da história foi isso que aconteceu, né? Aquele homem procurou o profeta Eliseu e foi curado da sua lepra. Aqui a mulher samaritana foi visitada por Jesus, porque Jesus sabia que ele passando ali, ele ia trazer cura para a vida daquela mulher, ia trazer cura para os moradores ali de Samaria que eram rejeitados, né, pelos judeus, né? Então, nós sabemos que por onde Jesus passa, aquilo que era comum deixa de ser comum. Então, aquela mulher, ela foi visitada pelo Senhor e teve a sua vida totalmente restaurada. O que nós precisamos fazer não é nos esconder debaixo dos nossos pecados, nossos problemas. Não, precisamos trazer a luz, precisamos trazer o conhecimento de Deus para sermos transformados, para sermos mudados pelo Senhor. Aquilo que para você é difícil, aquilo que para você é impossível, traga para Deus, traga até a presença do Senhor, porque com certeza Deus tem uma resposta, Deus vai trabalhar, Deus vai agir, o Senhor vai tomar conta dessa situação e vai entrar com uma resposta. Então nada é impossível para Deus, todas as coisas são possíveis para aquele que crê no Senhor. Então se você crê no Senhor, se você está passando por uma luta, passando por um problema, está se escondendo das pessoas porque se sente desprestigiado, se sente inferior. Muitas vezes nós nos sentimos inferior devido aos nossos problemas, devido às nossas falhas, né? Então precisamos trazer a luz, precisamos trazer Jesus para dentro do nosso viver. E com certeza, quando nós nos apresentamos diante de Cristo, de maneira sincera, Deus ele não rejeita, né? Uma oração sincera e honesta. Então, com certeza, aquilo que você trazer diante de Deus, ele vai estar entrando com providência na tua vida. Então, aquela mulher, ela foi surpreendida por Jesus. Jesus sendo judeu, né? Ele entrou na vida daquela mulher, falou tudo o que estava acontecendo e ela se maravilhou e falou: tu não és o Cristo, o Messias que os livros dos profetas falam? E ele falou: eu sou o que te diz. Então aquela mulher não perdeu tempo, largou o cântaro ali e foi chamar a cidade. Então temos que fazer a mesma coisa, largar, abandonar as coisas erradas que praticamos. Muitas vezes nós praticamos fora da vista de pessoas, mas Deus conhece todas as coisas, Ele conhece cada um de nós. Então precisamos trazer diante de Deus toda e qualquer situação que estamos vivendo de maneira errada, para que Ele possa agir em nossas vidas e possamos andar com Ele de mãos dadas. Amém? Que você possa refletir nessa mensagem. A mensagem curta. Eram duas pessoas, né? Dessas duas histórias. Duas pessoas anônimas que não tem o nome delas escrito
nos registros bíblicos, mas que Deus visitou, né? Que Deus fez diferença na vida dessas duas pessoas anônimas. Que eu e você possamos nos apresentar diante de Deus, para que Ele possa mudar a história da nossa vida, para que possamos ter um futuro com Deus, para que possamos herdar a cidade celestial. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe.